Canal FIC-Bio no ensino médio. Apresenta Ciências da Natureza e suas tecnologias para o ensino médio. Esse é um trabalho de pesquisa onde usaremos vários livros de física ou de química ou de biologia, buscando a compreensão do assunto em questão, preparando o aluno para a compreensão da matéria em si. No entanto, seguiremos o roteiro da coleção de livros da FTD Multiversos, Ciências da Natureza, Matéria, Energia e a Vida de 2020. Explorando os assuntos por temas abordados. Primeiro tema abordado: estados físicos da matéria. A matéria, suas propriedades e transformações, é um dos objetos de estudo das ciências da natureza. Essa área é formada por vários campos do conhecimento, como a química, a física e a biologia, e tem como objetivo comum investigar fenômenos e processos naturais para entender e atuar no mundo que nos cerca. A partir da interpretação desses fenômenos é possível fazer previsões sobre eles, avaliar benefícios, riscos e, com isso, desenvolver tecnologias capazes de garantir o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade de maneira sustentável, buscando sempre o mínimo de impactos no ambiente. A constituição da matéria. Empregamos o termo matéria para designar tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Há mais de 2000 anos, o ser humano já refletia sobre esse assunto e alguns estudiosos propuseram a existência de partículas invisíveis e indivisíveis, que comporiam toda a matéria, os átomos. Apesar de sabermos, hoje, que o átomo pode ser subdividido, o termo continua sendo empregado pela comunidade científica. A matéria é composta por átomos, cujas dimensões são extremamente pequenas. O estado físico da matéria é determinado pela organização e energia cinética entre as moléculas. Pode ser sólido, líquido, gasoso, plasma e Bose-Einstein. Os estados físicos da matéria são determinados pelo distanciamento entre as moléculas, conexões moleculares e energia cinética que movimenta as partículas de uma amostra. Em estado sólido, temos moléculas bem agrupadas e com pouca movimentação. No extremo oposto, estão o estado gasoso e o plasma, nos quais as moléculas têm um espaçamento entre elas e alta energia cinética. Materiais em estado líquido ficam no meio termo, não possuem forma física definida, apresentam mais energia cinética que um material sólido e um espaçamento entre as moléculas menor que em materiais gasosos. O condensado de Bose-Einstein é uma descoberta relativamente nova que gira em torno da ideia de se ter uma amostra sem movimentação entre as moléculas, isto é, sem energia cinética. Estado sólido. As moléculas de um material em estado sólido conectam-se com uma força suficiente que resulta em formato e volume definidos. Nesse estado temos pouca energia cinética entre as partículas e, ainda que exista uma pequena movimentação entre elas, não é possível visualizá-la macroscopicamente, a olho nu. A forma de um sólido pode ser alterada quando o material sofre ação de uma força mecânica, quebra, arranhão, amassado, ou quando há alteração de temperatura e pressão. Cada tipo de material tem resistência a esses impactos ou a mudanças externas, de acordo com a sua natureza. Como exemplo de estado sólido temos a cadeira, a mesa, o lápis, o ferro, um toco de madeira, dentre vários outros. O gelo é a água em estado sólido. Os sólidos são medidos através de unidades de massa, miligramas, gramas, quilogramas, toneladas, dentre outros. Estado líquido. No estado líquido, não há forma física definida, mas há volume definido, o que nos impede de comprimir o material de forma significativa. Os líquidos têm força intermolecular fraca, o que permite manipular e separar partes de uma amostra com facilidade. A força de atração entre as moléculas impede que elas se movam livremente como um gás. Além disso, a tensão superficial, força de atração entre moléculas iguais, é a que possibilita a formação de gotas. O exemplo mais abundante e acessível que temos de material no estado líquido, em condições normais de temperatura e pressão, é a água, também considerada solvente universal. Ainda podemos citar o mercúrio, um dos únicos metais líquidos à temperatura ambiente, porém bem mais raro. Estado gasoso. Um material em estado gasoso não tem forma nem volume definidos. Possui alta capacidade de expansão em razão da energia cinética elevada. Quando colocado em um recipiente, o gás espalha-se indefinidamente. Se nessas condições de confinamento, o gás for aquecido, acontecerá um aumento na energia cinética e uma elevação na pressão do sistema. Vale ainda ressaltar a diferença entre gás e vapor.
Apesar de estarem no mesmo estado físico, eles têm naturezas diferentes. O vapor, quando colocado sob alta pressão ou diminuindo a temperatura, volta ao estado líquido. Os gases, por sua vez, são substâncias que, em condições normais, já estão no estado gasoso e, para se liquefazer, é necessário ter aumento de pressão e temperatura simultaneamente. Um exemplo de substância gasosa está comumente dentro dos balões de festa, o gás hélio, que é um gás nobre monoatômico, molécula de um átomo, sendo encontrado em estado gasoso para condições normais de temperatura e pressão. A densidade do hélio é menor que a do ar atmosférico, o que faz com que os balões flutuem. Outros exemplos de matéria no estado gasoso são o monóxido de carbono, o gás acetileno, o gás hidrogênio, o gás metano, o gás butânio, o gás ozônio, o gás oxigênio e o gás nitrogênio. Outros estados físicos. Além dos 3 estados básicos da matéria, existe ainda mais 2, o plasma e o condensado de Bose-Einstein. O plasma é considerado o 4º estado físico da matéria e representa o estado onde o gás encontra-se ionizado. O Sol e as estrelas são formados basicamente de plasma. Acredita-se que a maior parte da matéria que existe no universo está em estado de plasma. Além do plasma, existe ainda um 5º estado da matéria chamado de condensado de Bose-Einstein, que recebeu esse nome por ter sido previsto teoricamente pelos físicos Satyendra Bose e Albert Einstein. Um condensado é caracterizado pelas partículas se comportam de maneira extremamente organizada e vibrarem com a mesma energia como se fossem um único átomo. Esse estado não é encontrado na natureza e foi produzido pela primeira vez em 1995 em laboratório. Para se chegar a ele é necessário que as partículas sejam submetidas a uma temperatura próxima do zero absoluto, 273 graus Celsius. Negativo. Existem fatores que determinam os estados físicos. O que determina o estado físico da matéria é a organização de suas moléculas, o espaçamento entre elas e a energia cinética, energia de movimentação. Cada elemento possui um ponto de fusão e ebulição que definem o ponto crítico, isto é, em que temperatura e pressão o elemento mantém ou altera seu estado físico. Esse ponto crítico varia de acordo com a natureza do material. Além disso, para cada elemento, temos diferentes forças intermoleculares, o que também influencia o estado físico. O canal Fique Bio agradece. Pedimos que compartilhem com seus amigos e colegas. Lembrando de procurar incentivar as pessoas que estão fora do sistema de ensino a voltar a estudar. Para conseguir isso no Brasil existe a Educação de Jovens e Adultos, EJA, é uma modalidade de ensino básica destinada a pessoas que não concluíram ou não tiveram acesso à educação básica na idade apropriada. A EJA é também conhecida como supletivo.